Eu vou conversar agora com a primeira mulher de origem indígena a integrar as Forças Armadas do Brasil. Vamos conversar com Silvia Wayampi. Você saiu da aldeia, você chegou a ser moradora de rua? Essa informação é correta? É correta, foi todo um processo, né? Meu sonho era estudar, né? Mas antes desse sonho eu sofri um acidente, e eu fui perfurada por um pedaço de madeira. Aonde isso? Na selva ainda? Isso, na aldeia? Isso, na barriga. Então eu tive que ser deslocada para a cidade para operar. Mas havia necessidade de que eu realmente ficasse, porque eu acabei perdendo um pouco do movimento na minha perna direita. E havia essa necessidade muito grande, né, de eu conhecer as letras. Você fugiu da aldeia? Sim, aos 14 anos. Aos 14 eu já tinha uma filha. Né? Aos 14 já tinha uma filha? Eu tive filha aos 13. Bom, aí você foi... Eu perguntei se você tinha sido moradora de rua, você disse que sim. Isso foi no Rio de Janeiro? Foi no Rio de Janeiro. Você foi para o Rio de Janeiro? Então eu abandonei tudo, deixei minha filha lá e fui para o Rio de Janeiro. Lá eu não conhecia ninguém e quem me abraçou foram as ruas. Fiquei nas ruas durante 2 meses. Foi muito difícil, mas eu passei fome. Dá essa mãozinha aqui. Pronto, e aí? Eu passei fome, mas teve um momento em que a única coisa que eu tinha de valor comigo era apenas uma pedra que eu havia mergulhado no fundo do rio e pego de lembrança para mim da minha terra, do meu lugar. Era algo que diria assim, eu faço parte disso. Exatamente. Então, era a única coisa que eu tinha assim na mão de valor. E eu fiz a maior propaganda daquela pedra porque eu achava que aquela pedra ela era mágica e que ela traria sorte para a pessoa que a tivesse. E eu vendi aquela pedra. E com o dinheiro daquela pedra eu comi 2 semanas. Então, que loucura. Eu pensei que se eu podia ter vendido uma pedra, então eu poderia vender qualquer coisa. E conheci um camelô na rua que falou para mim que a sobrinha tinha separado do marido e que ele de repente poderia falar com ela para ela dar um lugar para eu morar. E ela aceitou, eu fui para casa dela, catei todos os livros velhos que ela tinha, revistas, e bati de porta em porta vendendo. E fui vendendo e depois arrumei emprego para trabalhar no Círculo do Livro. Fui trabalhar lá também, vendendo livros de porta em porta. Foi quando eu conheci poetas do estado do Rio de Janeiro que me convidaram para uma reunião. Então lá eu comecei a declamar poesias, comecei a me desenvolver intelectualmente com eles e eles me incentivaram a estudar arte. Eu tive uma informação que eu fiquei muito espantado, que você, no colégio, tinha uma coisa que deixava você muito triste, quer dizer, havia um preconceito. E qual era o momento mais difícil? E quando eu fui para a escola, eu ia com uma blusinha velha, sem botão atrás, mas que eu achava linda, porque era a minha melhor roupa. E quando eu chegava na escola, eu via que todas as crianças se reuniam e elas eram colocadas em fileiras, né, em grupos, e todas cantavam o hino nacional e uma criança ia hastear a bandeira do Brasil. E eu passei a minha infância inteira puxando na saia das professoras, pedindo por favor para eu hastear aquela bandeira. Só que ninguém deixava. Só as crianças brancas e as crianças não índias é que podiam hastear aquela bandeira. Quer dizer, a única brasileira não podia. Todos diziam para mim, você é a verdadeira brasileira. Mas eu não entendi, então, por que eu não podia fazer aquilo igual as outras crianças. E aquilo foi me machucando muito e era uma tortura todos os dias que eu ia para a escola.
Então eu prometi para mim mesma que acontecesse o que acontecesse, o meu país um dia iria se orgulhar de mim. E aí, como é que foi o passo que você deu para estar nas Forças Armadas? Então, seria a única forma que eu vi ao longo da minha vida que eu poderia estar mais próximo daquela bandeira. Então, eu estudei muito, muito, dia após dia. Então, ganhei uma bolsa de estudos, fui estudar fisioterapia e após a minha formação, em meio à minha formação, eu virei atleta profissional. Como é que você começou a correr? Você é uma atleta que corre, né? Isso. Corredora. Como é que você começou a correr? Eu saí um dia, eu estava trabalhando, aí cheguei em casa tarde e como eu estava sem sono, então eu resolvi calçar um tênis e sair para caminhar. E quando eu estava caminhando, um tarado me atacou. Ele correu atrás de mim e eu corri dele, mas eu não sabia correr, então eu passei muito mal e ele me pegou. Só que quando ele me pegou, um senhor vinha andando na rua e me salvou e me levou para casa e disse assim: olha menina, você nunca mais sai na rua de madrugada. Então eu não sabia correr, então eu falei assim, e se um dia eu precisar correr de alguém? Então no outro dia, às 5h30 da manhã, eu calcei um tênis, fui para a rua e comecei a correr. Com 2 meses, eu já tinha virado atleta do Vasco da Gama e como atleta eu ganhei uma bolsa de estudos e optei a estudar fisioterapia. E após a minha formação em fisioterapia, eu me especializei, fiz várias especializações, do qual eu procurei, através dessas especializações, me inscrever num concurso seletivo. Me inscrevi a primeira vez, não deu certo, não consegui aprovação, depois tentei o segundo, passei para a Marinha, passei para o Exército e optei pelo Exército porque eu posso dizer hoje que a minha pele é verde oliva.